O meu avô, João Francisco Viana, me levava para as cantorias de viola e ele também promovia cantoria de viola na casa dele. Isso, a partir dos meus 5 anos de idade, eu convivia, a minha infância inteira convivendo com violeiros. Mas não tive o dom de ser violeiro. Mas aí aos 15 anos aprendi a tocar violão e comecei a compor música aos 18. E aí, em 72 eu comecei aqui em Natal tocando na noite e já se vão 40 anos nessa vida de compor e cantar as nossas obras. Eu sobrevivo dela. Agora é tipo um operário de fábrica. Dá um duro danado, mas dá para sobreviver. Foram os nordestinos, né, que antecederam a mim, né? No caso, o Luiz Gonzaga influenciou, mas também eu tive uma certa influência da Jovem Guarda na época, na minha infância. Na minha infância se ouvia muito Roberto Carlos, ao lado romântico, mas eu também ouvindo Luiz Gonzaga, os cantadores de viola, como eu falei, então foram minhas fontes de influência, né? E os cantores como Jacques do Pandeiro, aí depois veio Alceu Valença, esse pessoal aí que é da minha geração também, mas eles brilharam mais do que eu no caso do sucesso, mas minha plataforma musical é essa, né? Do Gonzagão até chegar no Alceu Valença, no Geraldo Azevedo, no Zé Ramalho, no Fagner, o Ramalho. Então essa praia aí sempre com a influência do violeiro, porque a minha base principal foi o violeiro, e tanto que eu ouvia, principalmente o violeiro cancioneiro, no caso. Eu tinha um tipo, o nome de Cesário Boalga, que era cancioneiro, e eu ouvia muito ele, por isso que a canção entrou na minha vida e não saiu. Até os dias atuais a canção predomina na minha vocação musical, no meu trabalho musical. E eu aprendi a tocar violão muito cedo, e sozinho no interior, com um vizinho meu, e acabei desenvolvendo um estilo próprio, com a influência do violeiro. Foi no final da década de 70, lá no Rio de Janeiro, no bairro do Ipanema. Aí eu tive com o Vinícius, no final de noite. E aí cheguei pertinho dele, admirava muito ele como poeta. E ele sabendo que eu era do Rio Grande do Norte. E aí ele disse assim, toca uma música para mim aí. Aí eu fiquei um pouco intimidado, porque eu me lembro que eu falei para ele assim, puxa, mas o senhor é acostumado a ouvir o violão do Toquinho, de repente vai ouvir o meu. Aí disse assim, não fala assim. Todo artista tem o seu talento. Toquinho é o Toquinho, você é o Dudé. Eu quero ouvir agora você. Aí eu achei legal, aprendi com ele essa lição de vida, que cada artista é um artista, independente do outro. Cada um tem o seu talento. Mesmo sabendo que ele era um poeta tipicamente urbano, mas me veio na cabeça Cantar Seca no Sertão para ele, que era uma música que eu havia composto há pouco tempo e queria que ele ouvisse. Quem não viu não queira ver uma seca no sertão, o gado morre de fome e o vaqueiro sai chorando, montado num alazão, que de sede está morrendo, com magro alazão nessa vida vai penando. Muito triste uma seca no sertão, muita fome quando não há plantação. Muito triste uma seca no sertão, muita fome quando não há plantação. Minha casa tão pequena, só cabia a esperança de um dia ver a chuva trazendo abundância. Vou plantar o meu feijão, vou plantar o meu algodão, a asa branca vai voltar pra cantar no meu sertão. Muito triste uma seca no sertão, muita fome quando não há plantação. Muito triste uma seca no sertão, muita fome quando não há plantação. A fome dói lá no meu sertão, a fome dói quando não há plantação. A fome dói lá no meu sertão, a fome dói quando não há plantação. Com Câmara de Cascudo foi ótimo.
Eu havia chegado em Natal há pouco tempo, eu cheguei em Natal em 69, aí estava aqui na batalha, correndo atrás, já tentando a vida artística, né? E aí eu conheci inicialmente o Sandoval Vanderlei, que tinha o grupo de teatro de Natal, o grupo de teatro amadores de Natal aqui, e eu pensei em ser ator também, e me entrosei com ele, e aí comecei até a ensaiar uma música com o Sandoval Vanderlei, e uma certa manhã eu vim para o grupo de teatro aqui cedinho e desci para o Teatro Alberto Maranhão, juntamente com o Sandoval Vanderlei, e na hora que passamos em frente à casa do Câmara Cascudo, o Sandoval disse: Dé, você já conhece pessoalmente o Câmara Cascudo? Eu falei: não conheço. Tem vontade de conhecer? Eu digo: tenho muito. Então vamos entrar aqui na casa dele. Aí chegamos na casa do Câmara Cascudo, mesmo na hora que ele estava tomando o café da manhã. E aí conversamos um pouco e falei para ele da minha pretensão de ser artista, músico, compositor, principalmente o compositor, que eu defendo muito, né, o meu lado de criar. Aí ele disse até uma coisa para mim que eu fiquei meio triste no dia, quando ele disse que: meu filho, fique tranquilo, não se apavore, mas saiba desde já que tem gente que paga 10 cruzeiros para não deixar você ganhar um. Aí eu fiquei preocupado com aquilo, mas segui em frente, estou até hoje na estrada. Eu vejo sempre a música como um canal de uma certa importância social, né? Eu acho que o compositor deve se preocupar com a humanidade, com a sociedade que vive, né? Em que vive, na qual vive. E eu me preocupo com esse lado. Então eu acho que a música, além de divertir, ela também deve ter uma preocupação social. E lógico que eu tive essa preocupação social também com a Copa, porque eu vejo aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte especificamente, nós vemos que os hospitais estão aí caindo, os corredores cheios de pessoas doentes aí, com pouco atendimento, né? Os médicos tentando dar o melhor de si, mas os hospitais não tem recurso para os médicos dar o melhor de si. Nós também vemos as escolas também, tudo pela hora da morte, né? E vemos que a Copa, nós podemos ver que a Copa é importante pelo lado do esporte, mas tem um lado muito difícil, que é a dívida que vai deixar para o Estado, e que nós, os potiguares aqui do Rio Grande do Norte, né? Nós, os potiguares, vamos passar aí uns 20 anos pagando impostos, tudo para pagar essa grande despesa que foi derrubar um estádio de futebol e construir outro, construir um novo aeroporto, e nós temos um aeroporto muito importante, que é o Augusto Severo, mas foi necessário um outro aeroporto. A cidade toda tem várias ruas aí sendo demolidas. Então é um gasto muito grande para tão poucos jogos que vão ter em Natal. Ou seja, as pessoas vão se alegrar durante aí 4 jogos ou 5, e depois acaba a alegria, mas as contas ficam para ser pagas. E isso vão levar aí uns 20 anos de prejuízo para o Estado, digamos assim. Isso aí é muito difícil. Realmente não existe. Existem reuniões, existe muita conversa, muitas promessas, mas o músico depara sempre com uma barreira muito difícil. Muitos colegas meus, eles acabam tendo que colocar a música como um hobby, arranjam um emprego, porque tem dificuldade de viver da música, um ou outro que consegue viver da música, porque realmente o incentivo por parte do governo é zero, né? E o reconhecimento da arte no nosso estado é muito devagar, é muito lenta, sabe? E aí já melhorou um pouco, por causa da conscientização do público potiguar, que hoje em dia está aceitando bem os artistas do Rio Grande do Norte. E isso já foi um bem muito grande para os artistas, ser o povo em si, o público natalense, o moçoroense, do estado todo, passou a consumir mais o artista potiguar, a gostar do trabalho do artista potiguar. Isso já é uma vitória nossa. Mas, se voltando para o poder público, é muito difícil. Praticamente a gente tem que sair de piro na mão pedindo esmola. É uma coisa lamentável, né? E são poucos iguais a mim, no caso, de ter essa coragem da persistência, de ficar caminhando na música, em vez de ficar se lamentando, chorando e em todo dia, nos mesmos órgãos, pedir apoio e ter as portas fechadas,
prefere botar o pé na estrada e caminhar, como eu tenho feito. Mas são poucos, a maioria, como eu falei, arranja um emprego e vai viver do trabalho porque acha difícil caminhar. Na música é muito difícil. Eu tenho 40 anos de estrada, fiz o ano passado. Eu comecei em 72, o ano passado fiz 40 anos de estrada, fiz o meu DVD do Deviana e Amigos. Como eu fui eleito o andarilho das canções, o Tarcísio Gurgel, que colocou esse slogan em mim, foi muito legal. Ele falou isso aqui em Natal, quando eu fui fazer um trabalho no Amapá. Quando cheguei lá em Macapá, 2 jornais da cidade colocaram na manchete: chegou a Macapá o andarilho das canções do Rio Grande do Norte. Eu achei muito legal aquilo, muito legal mesmo. E aí é esse trabalho que eu tenho feito. Eu sou um andarilho mesmo. Eu cheguei a andar na década de 80, 150 cidades brasileiras, de Belém do Pará até Curitiba, com um violão nas costas e fazendo trabalhos em casa noturna, em teatro, junto com estudantes e outros trabalhos solo. Tinha lugar que eu ganhava um dinheiro, no outro não ganhava. O que eu ganhava na cidade anterior tinha que cobrir a despesa da cidade onde eu não ganhava. Mas foi divertido, né? Eu andei em torno de 150 cidades brasileiras, como um andarilho mesmo. Lógico que hoje eu estou mais cuidadoso nesse ponto. Eu já viajo com o lugar marcado, tudo direitinho, mais ou menos a pessoa certa, o que eu vou ganhar, o que deixo de ganhar. Eu estou mais precavido nesse sentido, mas eu já batalhei muito, já ralhei muito nesse sentido. E parece que eu comecei ontem, não sabe? E todo dia é como se eu tivesse que fazer tudo de novo, a mesma batalha, né? A única coisa que mudou é que há um tempo atrás eu acreditava muito nas emissoras de rádio. Aí todo CD que eu gravava, de 1 milheiro de CD que eu já fazia pegando dinheiro emprestado com um e com outro, eu fazia 1 milheiro de CDs, aí, como eu falei, pegando dinheiro com um e com outro, eu pegava 300 CDs normalmente e saía nas emissoras de rádio. Em cada rádio, normalmente eu dava uma para o radialista e uma para a rádio, né? E enquanto eu estava na emissora de rádio, ele tocava a minha música ali, me entrevistava. Quando eu saía, eu ficava só na esperança de uma daquelas minhas músicas entrarem na programação. De uma das músicas entrar na programação da emissora, mas nunca tive essa sorte, essa felicidade, esse reconhecimento. Nunca tive como intérprete nem como compositor de ver uma música minha tocando em alguma emissora de rádio dentro da programação da emissora, como eu falei. Durante minhas entrevistas, é fato comum isso acontecer. E aí, eu não tenho nada a reclamar dos jornais, da imprensa escrita, sempre reconheceram o meu valor como compositor e como artista potiguar e, digamos assim, nacional, porque eu nunca tive uma música nas paradas de sucesso, mas eu tenho a felicidade de viajar por esse Brasil inteiro e eu chego, às vezes, em cidades que eu penso, eu acho que hoje aqui não vai ter ninguém para me ver, porque eu nunca vim nessa cidade. E como é que as pessoas aqui sabem que eu existo? Mas uma vez um amigo convida, uma pessoa que me viu nas redes sociais, e antigamente via em matéria de jornais. E aí, quando eu chego, às vezes eu fico surpreso, às vezes dá até mais gente do que na minha terra. Aí eu fico surpreso com isso, como às vezes eu penso que ninguém me conhece, quando eu menos espero, está uma meia casa num teatro, tem um público suficiente para o tamanho do artista que eu sou. Eu não tenho grande plateia, mas eu tenho uma plateia fiel em todo o Brasil. Para onde eu vou, eu chego, tem uma galera que gosta do meu trabalho. E eu me sinto feliz com isso. Às vezes um professor que usa um trabalho meu em sala de aula, sabe? Um estudante que fez uma pesquisa e usou das minhas letras numa pesquisa. Que eu gosto de falar dessas coisas mesmo, da nossa cultura, né? E aí, isso é gratificante para mim, nesse sentido. Mesmo sabendo que, pelas andanças que eu já fiz por esse país, pelo que eu já fiz pela minha terra potiguar na música, falando do trabalho do Rio Grande do Norte, eu falo de Pau dos Ferros até Natal, eu falo desse Rio Grande do Norte, dentro das minhas canções, eu falo. É verdade, eu reconheço que existe, por parte do governo, das prefeituras, um descaso à minha pessoa, ao meu trabalho, né? Que eu acho que, pelo que eu já fiz nesses 40 anos, falando da minha terra, porque eu sou um artista que eu tenho o maior prazer de estar em outro estado falando da cultura do Rio Grande do Norte, falando dessas coisas. E já fui reconhecido como em 2009, no Dia Nacional do Compositor,
a Câmara Municipal do Rio de Janeiro me homenageou, me dando com louvor, voto de louvor e reconhecimento artístico. Achei legal, eu e mais 43 compositores fomos homenageados lá na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Para mim foi importante esse reconhecimento, mas na minha terra falta esse reconhecimento por parte dos governantes, né, de Natal, de outras cidades, dos governantes deste estado. Do público não, eu estou bem, dá para viver, eu vou ganhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. As pessoas têm um certo respeito à minha pessoa e estou feliz da vida. Agora eu falo dessas coisas porque eu acho que eu mereço pelo que eu já produzi nesse estado, mas não estou lamentando, pelo contrário, isso tudo me dá força para prosseguir cada vez com mais gás, com mais força, falando da minha terra, falando do meu país, da nossa gente, do meu povo. Não pode construir barreira, que eu estou sempre derrubando as barreiras e seguindo em frente, porque é essa batalha mesmo. Eu sou um andarilho mesmo e sou um guerreiro da música, nasci para isso. Acho que a minha missão é trabalhar com essa filosofia que eu trabalho. Com reconhecimento ou sem reconhecimento, mas desistir jamais. E falar das coisas boas do meu estado. Sim, só para complementar, no ano de 2009 eu ganhei o título de cidadão apudiense também. Foi muito legal. Se a chuva falta, me acerta o coração, minha tristeza é pra longe, não posso aguentar. Corro ligeiro no meio do sertão, de tanta dor do coração, eu tenho que chorar. Se minhas lágrimas se transformassem em chuva, esconderia o brilho da lua e a noite de luar. E molharia a tristeza e nasceria a esperança, voltaria o brilho neste lugar. Felicidade aqui tem nome, é a chuva que molha o sertão. A gente planta, a gente colhe, dá de tudo quando chove neste chão. Felicidade aqui tem nome, é a chuva que molha o sertão. A gente planta, a gente colhe, dá de tudo quando chove neste chão. Tem batata, tem arroz, o feijão, milho verde, macaxeira e paçoca de pilão. Tem mel de abelha, tem farinha e rapadura, tem coalhada e cuscuz, melancia e melão. Tem a morena linda, flor de formosura, esperando 9 meses o fruto pra nascer. Linda morena que inspira o meu viver, alivia o meu sofrer, me faz feliz neste lugar. Felicidade aqui tem nome, é a chuva que molha o sertão. A gente planta, a gente colhe, dá de tudo quando chove neste chão. Felicidade aqui tem nome, é a chuva que molha o sertão. A gente planta, a gente colhe, dá de tudo quando chove neste chão.